Bom para Todos, estamos falando sobre a mudança do comportamento sexual dos jovens. bomparatodos@tvt.org.br. O aborto provocado é a quinta maior causa de internação entre jovens e a terceira causa de morte materna no país. 16% entre mulheres de 16 a 24 anos nas regiões mais pobres, segundo dados do Ministério da Saúde. Para falar sobre essa e outras questões, está aqui no Bom para Todos doutora Érica Nerusa, médica ginecologista do Corpo Clínico do Hospital Beneficência Portuguesa de Santo André. Olá, doutora Érica, muito obrigada pela sua presença. Eu que te agradeço, obrigada. Doutora Érica, nós sabemos que os jovens têm tido uma vida sexual cada vez mais ativa. E apesar dos usos de anticoncepcionais e de preservativos, a gravidez tem aumentado. Eu queria saber qual é a sua visão diante dessa situação. Na verdade, a gente tem uma incidência baixa de uso de camisinhas entre os jovens. O método de barreira, infelizmente, não é um método muito utilizado. Aliado a isso, a gente também tem a vontade da menina em garantir que ela vai ficar com aquele namorado. E ela usa da gravidez para conseguir prendê-lo a ela, acreditando que assim vai estabilizar a relação, né? Elas são bastante maturas, os meninos também. E isso contribui muito para que eles tenham esse tipo de comportamento um pouquinho mais prejudicial, né? No começo dos relacionamentos, às vezes os jovens eles até usam os preservativos. E depois de um certo tempo de relacionamento, por uma questão de aprovação do parceiro ou não, eles acabam abolindo isso. Eu queria saber da sua opinião, que tipo de campanha deve ser feita para a conscientização desses jovens? Na verdade, eles atribuem a falta de prazer ao uso da camisinha. E o que acontece que a gente observa é que os meninos eles não sabem colocar a camisinha ou eles param a relação sexual para colocar. Então isso dificulta a adesão ao método de barreira. Por isso que eles optam por remover a camisinha. E isso serve também como um vínculo afetivo. Então eles sugerem para que as meninas não exijam o uso da camisinha em troca de amor ou fidelidade. Vamos ouvir as perguntas que a população fez para a doutora Érica. Qual é a hora certa de levar as meninas ao ginecologista? Bom, as meninas, quando elas começam a apresentar os brotos mamários, que são quando começam a surgir os primeiros indícios de formação da mama, né? E quando surgem os primeiros pelos também. Mas não são só as meninas que devem ser levadas ao médico, mas os meninos também. Então, quando os meninos começam a apresentar o crescimento peniano ou os pelos genitais, axilares, é super importante que eles sejam encaminhados aos médicos para que a gente possa ver se o desenvolvimento puberal, que é assim que a gente chama o desenvolvimento na adolescência, está correto ou não, e poder orientá-los melhor quanto à saúde. A próxima pergunta é do Peterson. Moça, eu já ouvi falar sobre a vacina de HPV, que é para cima de 15 anos. Como é que funciona essa vacina? O HPV é o papilomavírus humano e ele é o grande causador de câncer de colo de útero, que vem, assim, causando grande morte nas nossas mulheres. Na verdade, é o segundo que mais causa câncer de morte na mulher brasileira. O primeiro é o de mama. Tá? E ele é transmitido através do ato sexual. Desenvolveram 2 tipos de medicamentos, que são denominados vacinas contra HPV, que fazem o indivíduo desenvolver imunidade contra esses vírus. Tá? Não temos ainda na rede pública, é só privada. A Cleide tem uma pergunta para a doutora Érica. Eu particularmente sou contra o aborto, mas eu gostaria de saber como está funcionando esta questão no Brasil. O aborto no Brasil é considerado crime. Ele só não é considerado crime quando a gente tem uma autorização judicial para realizá-lo ou quando a paciente foi submetida a um estupro. Se o bebê tiver malformações graves, a gente entra com uma solicitação judicial e através do juiz a gente recebe uma autorização para a interrupção da gestação. Infelizmente, a gente não tem uma abordagem muito clara sobre o aborto no Brasil e nenhuma divulgação, nenhuma propagação de conhecimento para os pacientes. O que se faz enfaticamente é tentar evitar a gravidez, mas uma vez que a gravidez está instalada, nós não temos o hábito de falarmos sobre o aborto. Agora a Natália tem uma pergunta muito interessante, vamos ouvi-la. O que muda na vida da pessoa a gravidez na adolescência? Uma gravidez, além de fazer mudanças corporais, faz mudanças psicossociais importantes. Durante a adolescência é uma fase cheia de mudanças para que esse corpo se estabilize e para que na fase adulta ele seja genitor de uma vida. Então, se você antecipa isso, você pode ter sim algumas sequelas tanto estéticas quanto fisiológicas para o seu organismo, quanto psicossociais. Em relação à sobrevida do bebê, tem algum risco? Os adolescentes elas se cuidam pouco.
Então, elas procuram muito pouco médico. Então, a gente tem maior incidência de bebês prematuros justamente porque o pré-natal é feito irregularmente. Não que haja um problema orgânico, mas que a própria paciente acaba não procurando serviço de saúde. Então, nós temos uma incidência maior de bolsa rota prematuramente, de bebês que nascem antes do tempo, de trabalho de parto prematuro, de doenças sexualmente transmissíveis que podem culminar com trabalho de parto prematuro, e isso sim prejudica o recém-nascido. A próxima pergunta é do Sidney. Trabalho com adolescentes também e hoje em dia só se fala em gravidez, uma preocupação com as meninas. Eu queria saber o que ele acha que afeta a vida de um adolescente ser pai tão jovem. Na verdade, o que a gente vê é que os meninos abrem mão de assumir a paternidade, né? Então fica só sob a responsabilidade da mulher. Caso ele venha se comprometer com essa gestação e com esse bebê, é que ele vai ter que suprir essa família de alguma forma, não só da parte financeira, mas emocional também. Então, ele vai ter que ajudar na criação do filho, vai deixar de sair com os amigos, muitas vezes vai ter que trabalhar para sustentar essa família. Então, é um comprometimento. Vamos para a próxima pergunta. A gente só ouve falar em AIDS e DST, mas qual outras doenças a gente tem que se preocupar? Então, o uso da camisinha, ela impede a propagação de diversas doenças sexualmente transmissíveis, né? Nós temos o HPV, que diminui a incidência de transmissão. Nós temos a gonorreia, que também diminui a incidência de transmissão. A sífilis, que é bastante comum na nossa região, apesar de não ser muito divulgado, que também diminui bastante a incidência. E fora outras doenças que são por contato, que não estão na categoria de doenças sexualmente transmissíveis, mas que também são transmitidas por contato, como o herpes genital. E muitas vezes essas doenças elas não são clinicamente visíveis. Portanto, independente de estar visível ou não, pode ser que a pessoa não perceba e acaba transmitindo a doença de uma pessoa para outra. Doutora Érica, eu gostaria que você deixasse uma dica aqui pra gente, por favor. O Ministério da Saúde dispõe de vários sites para que a gente possa saber sobre as doenças sexualmente transmissíveis, sobre a gravidez na adolescência. São sites confiáveis, porque a gente tem que lembrar que existem sites que não são confiáveis. E se alguém tiver alguma dúvida também, pode entrar no site da minha clínica, que é o www.clinic.com.br, e pode mandar e-mail, que eu também respondo todos os e-mails, todos os dias. Muito obrigada, doutora Érica, pela sua presença aqui no Bom para Todos. Obrigada a você. O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. No site da TVT você pode assistir aos programas que já foram ao ar. Acesse tvt.org.br, clique em Programas. Depois, Bom para Todos. Escolha o tema que lhe interessar, assista e aproveite. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana a todos!